never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano, boa tarde a todos. Hoje iremos dar continuidade ao nosso conteúdo de língua portuguesa. Convido vocês a pegarem os livros de vocês de português, abrirem na página 208, no nosso segundo momento do capítulo 5, certo? Que vamos trabalhar, o nosso gênero textual, que é o relato de viagem. E aí, o que vocês já sabem sobre o relato de viagem nos dias atuais? O relato de viagem, hoje, é uma história, que relata acontecimentos de uma viagem, que pode ser uma forma de entreter os leitores, de informar os lugares que não conhecemos ou que conhecemos, e também onde nós vamos descobrir os nossos gostos, certo? Eu posso me interessar a conhecer tal lugar, eu posso conhecer os meus medos, as minhas paixões, eu posso me interessar através de um relato em conhecer determinado lugar, certo? Então é para isso que servem os relatos de viagem, para relatar e informar os leitores, sobre um determinado local. Vamos lá, o nosso segundo momento na página 208. Eu sempre recomendo vocês a lerem esses quadrinhos que tem no livro de vocês, antes da leitura, do conteúdo. Geralmente são informações que ajudam, no entendimento, no aprendizado. Então vamos lá. Aqui na página 208 nós temos o quadrinho amarelo antes de começar a ler, certo? Então nós vamos ver, vamos conhecer que história vai ser trabalhada nesse segundo momento. A viagem relatada no texto que você vai ler agora se originou a partir do filme Natureza Selvagem, de 2008, que traz a história de Christopher, um jovem recém-formado que, em 1990, decidiu viajar sem rumo pelos Estados Unidos em busca da liberdade. Nesse texto, o fotógrafo Willy Barros relata os detalhes da sua viagem ao Alasca, uma aventura inspirada no filme. Nós temos aí a capa, do filme. Então vocês já sabem que essa história ela é relatada, ela é inspirada em um filme. Então quem já assistiu ou que não assistiu já vai saber mais ou menos do que conta esse filme, essa história. Vamos lá. O nosso título, Em busca do Magic Bus. Vamos lá. Acompanhe no livro de vocês que eu vou fazer a leitura aqui do meu e nós vamos fazer uma leitura juntos. Vamos lá. Desde que assistimos ao filme Natureza Selvagem em 2008, tínhamos o sonho de um dia ir até o Magic Bus. Não sabíamos quando nem como, mas o porquê era definitivo. A história de Christopher mudou a nossa existência, nossa forma de pensar, de encarar a vida. E queríamos estar onde ele um dia esteve, ver o ônibus com os nossos próprios olhos e compartilhar um pouco mais da experiência vivida por Christopher. Líamos relatos de algumas pessoas que já tinham ido até lá, mas para nós parecia um sonho distante. Até que em 2012, 4 anos depois, surgiu a oportunidade. Estávamos em Nova York, fazendo um intercâmbio de trabalho de férias, e entramos em contato com um brasileiro que havia ido até o ônibus no verão, e ele nos passou alguns contatos. Depois de algumas tentativas, finalmente conseguimos um pessoal que trabalhava com turismo no Alasca e que nos levaria até lá. Nosso tempo estava curto. Começamos as negociações em meados de fevereiro. O nosso voo de volta ao Brasil já estava marcado.
Com muito custo, conseguimos conciliar as datas e com um baita patrocínio dos nossos pais, fechamos tudo. Nossa aventura ia mesmo acontecer. Mas claro que tinha que ter uma pontinha dramática. E no dia 2 de março, 3 dias antes da nossa ida, e já com as passagens compradas, recebemos um e-mail do guia falando que tinha havido um imprevisto e que ele não poderia fazer nossa viagem na data combinada, mas só na semana seguinte. Coração na boca, na semana seguinte já estaríamos de volta ao Brasil. Respondemos ao e-mail implorando uma solução e parece que fomos bem convincentes, porque a esposa do cara nos assegurou que eles iam fazer nossa viagem acontecer. Saímos de Nova York no dia 4 de março, porém nosso voo para o Alasca partia de Boston, que fica a aproximadamente 300 quilômetros de Nova York. Subimos de carro até lá, aproveitamos para pegar bastante roupa de frio com uma tia querida que mora perto de Boston, e depois de passarmos um pequeno estresse para conseguir embarcar para Salt Lake City, chegamos em Anchorage às 2 da manhã, após longas horas de voo. Assim que desembarcamos em Anchorage, alugamos um carro, estacionamos no próprio aeroporto para cochilar 3 horas antes de pegar a estrada até Raleigh, na esperança de o teto do estacionamento amenizar o frio de menos 14 graus. Mal tínhamos ideia do que ainda estava por vir. Saímos de Anchorage às 5 horas da manhã, rezando para que não houvesse muita neve na estrada, porque o guia estaria nos aguardando às 9 horas. E tínhamos 400 quilômetros de Anchorage até Raleigh para percorrer. As paisagens sensacionais ao longo do caminho renderam boas fotos. E finalmente avistamos a placa de Stampede Road, a estrada onde o Magic Bus foi abandonado, que fora desativada há muitos anos. Atualmente ainda existem uns 3 quilômetros da estrada e o ônibus estava a 40 quilômetros da nossa posição. Coração já estava parando de emoção e talvez de frio também. Raleigh, os termômetros estavam marcando menos 34 graus. Chegamos no horário combinado. Conseguimos percorrer os 400 quilômetros. E em exatamente 4 horas, graças às excelentes condições da estrada, que nos permitia, em determinados trechos, atingir até 190 quilômetros por hora sem riscos. Logo que chegamos, conhecemos a Joanne, que era quem cuidava de tudo, e o Ray, que nos levaria até o ônibus. De cara, ela nos perguntou: "Vocês têm mais roupa, né?" Na verdade, estávamos vestindo tudo que tínhamos de mais quente. Vocês vão congelar. E percebam aí no livro de vocês a imagem aí do Alasca, né? Onde eles iriam encontrar o Magic Bus. Então, chegaram até menos 34 graus Celsius. Percebam aí, né, a aventura que essas pessoas passaram para conhecer esse local, né? Esse Magic Bus, que é o título do nosso relato. Então, na página 210, ele fala um pouco sobre a questão dos equipados e prontos para sair. Vamos lá. Estávamos prontos e partirmos para a maior aventura das nossas vidas. 3 horas e 30, pilotando uma
motoneve no meio de uma floresta congelada até o ônibus num frio de menos 34 graus Celsius. Aí nós temos lá, passeando no Magic Bus pelo Alasca. Percebam que anteriormente nós lemos, né, sobre o relato da viagem. E aqui é quando eles conheceram realmente o Magic Bus. Até que fizemos uma curva e quando já estávamos achando que não íamos conseguir encontrar o ônibus, mas lá estava ele. O Magic Bus, aquela visão era surreal. Assim que o vi, já comecei a chorar. Foi uma emoção arrebatadora. Ficamos olhando para ele um tempão. Eu não cabia em mim. Era como se pudéssemos sentir o Christopher ali dentro, com a gente. E o ônibus estava exatamente como no filme e nas fotos. Ficamos umas 2 horas admirando, sonhando acordados, tirando fotos até nossas câmeras parar de funcionar por conta do frio imenso. A emoção daquele momento foi inesquecível. Ainda não acreditamos que estivemos lá. Voltamos para o Brasil mais uma vez transformados. Dentro, né, que passeando no Magic Bus pelo Alasca, nós temos aí 2 palavras que estão em roxo. E nós temos o dicionário. Caso alguém não saiba do significado, vamos lá. Surreal, quer dizer que é uma coisa espantosa, uma coisa que não diferenciada. E arrebatadora, encantadora, certo? Então, feitos, né, a leitura, quando eu digo feitos por mim e por vocês, a leitura, né, do nosso relato de viagem, vocês agora irão ficar com a atividade desvendando os segredos do texto. A atividade começa na página 210, só sobre o relato de viagem, 210 e 211, certo? É a nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado. Tenham uma ótima tarde de quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Beijos. Bons estudos!